Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 64 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano passado, Enem 2019, que trata de juros compostos. Então a gente vai aprender, o que são juros compostos e como calcular esse tipo de problema e depois resolver a questão. Bom, na matemática financeira, a gente tem dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. Os juros simples, eles sempre incidem sobre o valor inicial, sobre o capital inicial, que é o valor inicial investido ou o valor inicial de compra, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma aplicação que eu aplico R$ 100, então esse é meu capital inicial. E ela rende, sei lá, 1% ao mês em juros simples, então a cada mês eu vou receber 1% de 100, que é R$ 1. Né? E aí no primeiro mês, eu vou ter então, um mês depois, R$ 101. No segundo mês é mais 1% de 100, que é 1, então mais R$ 1. Vou ficar com 102. E aí e assim sucessivamente. Está vendo que esse aumento aqui ele é constante, ele é sempre de 1 em 1. É isso que é o juros simples. Essa porcentagem de 1% incide sobre o valor inicial. Já nos juros compostos, a taxa ela incide sobre o valor do período anterior. Esse período pode ser mês, pode ser dia, pode ser ano, pode ser semestre, depende de em que período de tempo acontece o rendimento. Então, a maioria dos rendimentos reais, da vida real aqui, são de juros compostos. Então, se a gente tem o mesmo caso aqui, se você aplica um capital de R$ 100 a 1%, só que no regime de juros compostos, no primeiro mês você vai ter a mesma coisa, porque 1% de 100 é 1, e aí você vai ficar com 101, beleza. Só que no segundo mês é mais 1% de 101. Então ele incide sobre o período anterior e não sobre o valor inicial. Não é sobre os 100, agora é sobre o 101. Então 1% de 101 é mais R$ 1,01. Então no segundo mês aqui você vai ter 101 mais R$ 1,01 é 102,01. Então tá vendo que aqui já deu diferença. Enquanto nos juros simples eu tinha 102, nos juros compostos eu tenho 102,01. Essa é a diferença. Os juros compostos incidem sempre sobre o valor no período anterior, enquanto os juros simples é sempre sobre o valor inicial, que é o capital. Tá? Lembrando, o investimento inicial a gente chama de capital, ou preço inicial, depende do que você está falando. Bom, os juros são os juros, a taxa de aumento ou de desconto. E esse valor final aqui, depois de um período determinado, então depois de 2 meses, é chamado de montante. Então, só com esse exemplo, dá para a gente meio que supor aqui uma fórmula para que se calcular um montante numa aplicação a juros compostos. Né? Por quê? Porque o montante ele vai ser o capital vezes a taxa de juros e quantas vezes essa taxa incidir. Então, se eu quero uma aplicação depois de 3 meses, eu vou multiplicar pela taxa de juros 3 vezes. Se eu quero
Um ano é 12 vezes, se for a taxa de juros ao mês. Então, elevado a T, sendo T a quantidade de aplicações da taxa. Então, essa aqui é uma formulazinha para se calcular o montante aqui depois de um certo de T vezes aplicado uma taxa J, vamos supor. Vamos dar uma olhada então, vamos dar uma lida na questão para a gente entender o que ela está perguntando. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês depois da aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. E aí o comando é: o valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de quanto? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o valor à vista, que é o que a gente quer saber, né? O valor final, o valor que vai estar na nota fiscal, que é o valor à vista. E aí, o que aconteceu com esse valor à vista? Ele foi, né, no momento da compra. Na compra, você tem o valor à vista. Aí, ficou acordado lá o seguinte: você vai dividir o valor à vista em duas parcelas, parcela 1, parcela 2. Sobre essa parcela, vai incidir, né, uma taxa de 1% ao mês. Então, por exemplo, a parcela 1 você pagou depois de um mês. Então, ela era um valor, passou um mês, ou seja, juros compostos de 1% ao mês. E aí, houve o pagamento dessa parcela, no valor de 202. A segunda parcela, o que aconteceu? Ela foi paga um mês após a primeira. Então, sobre a parcela 2, incidiu 1% do primeiro mês e mais 1%, que ela foi paga no valor de 204,02. Esse foi o pagamento 2. Então, a gente quer saber esse cara aqui, ó, que é o valor à vista. Mas para a gente saber o valor à vista, a gente precisa saber quem são as parcelas, né? A parcela 1 e a parcela 2. Quais são os valores dessas duas divisões aqui. Né? E aí, para a gente calcular, a gente tem que fazer uma conta contrária aqui. A gente tem, na verdade, o valor do montante. O valor final depois de incidido os juros. A partir do montante, a gente tem que estar querendo meio que calcular o capital inicial, o valor da parcela inicial, antes da aplicação dos juros. Uma forma de se fazer isso é simplesmente jogar na fórmula. Né? Eu tenho o montante, tenho a taxa, tenho o tempo e quero saber o capital. Então, uma forma de fazer isso é, se eu sei que o meu montante é 202, eu troco isso pelo capital vezes a taxa, que é de 1%, elevado a 1, porque o tempo de aplicação, né, foi por um mês, então o T igual a 1. Só que essa taxa aqui é de 1%. Para a gente calcular essa taxa, ela é sempre calculada como 1 mais a porcentagem, mais a taxa em si. Por quê? Porque isso daqui é um aumento percentual, né? E num aumento percentual, eu estou calculando o meu 100% mais o 1%. Então, 1% é 1 dividido por 100, que é 0,01. Né? Então, a minha taxa aqui, o meu J, ele vai ser
1,01, que é 1 mais 0,01. Que é a mesma coisa que 100%, que é o valor do capital, né, normal, mais os juros de 1%. Então, esse 100% mais 1% é a mesma coisa que 1 mais 0,01, que dá isso daqui. E aí, é só eu calcular agora o capital. Ó. O capital vai ser 202 dividido por 1,01, que é igual a 200. Então, o valor da parcela 1 aqui foi de R$200. Vamos fazer a mesma conta agora para a parcela 2. Então, na parcela 2, a gente tem um montante, que é 204. Então, 204,02 é igual ao capital, que é a parcela 2, vezes a taxa, que é 1,01 também. Né? A taxa é de 1% ao mês, então vira 1,01. Só que aqui incidiram sobre o capital 2 vezes a taxa. Então, o meu T é 2. E aí, o meu capital vai ser 204,02, isolando ele aqui, né, dividido por 1,01 elevado ao quadrado. Então, eu faço esse quadrado aqui embaixo, que vai dar 1,0201. E aí eu tenho 204,02 dividido por isso. Quando a gente fizer essa divisão, tirando as vírgulas aí e tal, a gente encontra o C igual a 200, que é o valor da parcela 2. Então, esse capital aqui foi 200 também. Então, o valor na compra, o valor à vista, se foi dividido por 2, vai ser a soma de 200 mais 200, que são as duas parcelas que seriam à vista. Né? Então, 200 mais 200 dá R$400. Então, o valor à vista é 400. Esse cálculo aqui do capital, pessoal, ele poderia ter sido feito de outra forma. Por exemplo, em vez de eu usar essa fórmula aqui, né, essa fórmula de montante, capital e taxa de juros, eu posso pensar no seguinte. Ó, o R$202, do que ele surgiu, esse 202? Ele é a soma do quê? Da minha parcela inicial, que eu não sei o valor, não sabia até então, do meu capital inicial, né? Mais de 1%, que é a taxa, do meu capital inicial. Então, é X, que é o capital inicial, mais 1% de X. 1% de X é X vezes 1 sobre 100, sobre 1%. E aí aqui eu tenho uma igualdade de X. Eu posso isolar o X para encontrar o meu capital inicial, que é a minha parcela, né, o meu X. Então, eu faço aqui um MMC, né, de 100 e 1, isso dá 100. Então, eu fico com 100x mais x é igual a 202. E aí, 100x mais x é 101. X dividido por 100 é igual a 202. E aí, eu passo esse 100 multiplicando, o 101 dividindo. Meu x vai ser 202 vezes 100 dividido por 101. 202 dividido por 101 é 2. 2 vezes 100 dá 200. E aí, por essa conta aqui, ó, eu consigo também chegar no 200 sem usar a fórmula essa fórmula aqui de juros compostos. Ó. Só sabendo o que isso significa. Né? Eu tinha um valor inicial e esse valor mais 1% dele dá 202. Quem é esse valor? Eu posso chamar esse valor de x, então x mais 1% de x é igual a 202, e aí resolver essa igualdade, resolver essa equação, encontro do 200. Eu posso fazer esse mesmo processo aqui para encontrar também o pagamento 2 aqui, né? Então, eu tenho que ter um x mais 1% de x mais 1% do
1% de x depois. E aí eu vou encontrar meu pagamento da parcela 2, mas dá para se fazer isso, dá para se montar essa igualdade também quando você tem duas ou mais aplicações aqui da taxa. Tá? Você não precisa usar a fórmula se você não quiser. Dá se interpretar dessa forma aqui. Ó. É uma outra forma de resolver, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 64 da nossa série. A gente está chegando na metade, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!